Por meio da DPF 442, o Supremo Tribunal Federal quer legalizar o aborto. Mesmo se você for a favor do aborto, você tem que ser contra essa medida. Isso porque o debate está acontecendo no Supremo, que existe para julgar leis e não para criar leis. Para isso, existe o Congresso Nacional. É lá que os representantes da população, eleitos por nós, decidem o que tá e o que não tá de acordo com as vontades e os costumes da sociedade. Defender que qualquer coisa seja legislada por meio do Supremo é defender o autoritarismo, é ser contra a democracia. A discussão não é apenas ser a favor ou contra o aborto. É decidir se nós queremos um regime democrático, onde quem decide as questões são os representantes da população, ou por uma oligarquia em que o que vale não é a lei, mas a vontade dos ministros do Supremo. Se a defesa da República não é motivo suficiente para você ser contra a legalização do aborto via Supremo, então vamos discutir o mérito da questão. O principal argumento utilizado pelas feministas é, por incrível que pareça, um argumento liberal como o MBL. Um argumento que se resume na frase, meu corpo, minhas regras. É fato que nós, liberais, defendemos que a pessoa faça o que quiser com o próprio corpo. O ponto fundamental é muito simples. O feto não faz parte do corpo da mulher. A mulher não tem 2 DNAs, não tem 4 rins e não tem 2 bocas. O feto é um ser vivo diferente, separado da vida da mulher. Outro argumento é de que não é uma vida humana. Como você define uma vida humana? Se a gravidez prosseguir, não é um ser humano que vai nascer? Ou vai sair um pudim, um elefante? Algumas correntes abortistas dizem que tá tudo bem matar o feto até a 12ª semana de gestação, que é justamente o que está sendo discutido pelo Supremo, porque ele não sente dor. Ué, então não tem problema matar uma pessoa desmaiada? Se antes de matar uma pessoa o bandido aplicar uma anestesia, então não é homicídio. É um critério muito falho para definir uma vida humana. Após 18 dias, o feto já tem um coração batendo. Com 42 dias, o esqueleto do bebê está formado e o cérebro coordena os movimentos dos músculos e dos órgãos. Com 12 semanas, ele já tem impressões digitais, sente dor e até sorri. É absolutamente irracional dizer que a vida humana só começa a partir da 12ª semana. Isso através da perspectiva científica. Essa imagem aqui mostra um feto de 12 semanas. E quem disse que a vida humana existe apenas no seu aspecto físico? E se houver algo de metafísico na vida humana? Não é uma questão religiosa, é uma questão filosófica. Não existe nenhum estudo que comprove que o feto não é uma vida humana. No mínimo, do mínimo, a gente tem uma dúvida. Na dúvida, você mataria uma pessoa inocente? Alguns liberais dizem que é hipocrisia defender o liberalismo e ser contra o aborto ao mesmo tempo. É uma confusão simples de resolver. O liberal defende a vida, a liberdade e a propriedade. A partir do momento em que você reconhece que o feto é uma vida humana, não há postura mais liberal do que defender o seu direito à vida. Tanto isso é verdade que o libertário mais famoso do mundo, o obstetra Ron Paul, que já foi eleito pelo Partido Republicano dos Estados Unidos e defende até o fim do Estado, de tão libertário que é diametralmente contra o aborto. Existem aqueles que reconhecem que o feto é uma vida humana, mas que admitem o aborto caso o bebê apresente alguma deficiência ou doença grave. Eles tentam constranger aqueles que defendem a vida com um argumento emocional. Você é um monstro. Como você pode condenar uma pessoa a viver com deficiência pelo resto da vida? Eu devolvo com outra pergunta. Que autoridade você tem para decidir sobre a vida de uma pessoa com deficiência? Por que não deixar essa escolha para a própria pessoa, como acontece com todo mundo? Ela não tem direito? É um raciocínio muito perigoso. Se a gente começar a escolher os bebês que nascem com base nas suas características, eventualmente a gente vai cair na política de eugenia da Alemanha nazista. Argumento mais perigoso e preconceituoso ainda é o de que devemos legalizar o aborto para diminuir a criminalidade. Segundo esse raciocínio, como a maioria dos abortos são realizados por famílias mais pobres, que não têm condições de criar mais um filho, essas crianças acabam nascendo desamparadas e se tornando bandidos. É um argumento de dar nojo. Ser pobre não condena ninguém a ser criminoso. A maioria dos pobres é honesta e muito trabalhadora. É justo que filhos de famílias pobres sejam condenados à morte simplesmente porque nasceram pobres? Que culpa eles têm da sua classe social? As feministas defendem o aborto sob o pretexto de defender a mulher. Mas o aborto não é só sobre a vida do bebê, também é sobre a saúde da mãe. O trauma pós-aborto pode gerar ansiedade, depressão e mais uma série de problemas psicológicos que podem durar até uma vida inteira. Ser contra o aborto também é ser a favor da dignidade e do bem-estar da mulher. Já existem especialistas que falam até em aborto pós-parto. Isso mesmo, aborto pós-parto, matar o bebê depois que ele nasceu. Segundo esses seres iluminados, o assassinato de bebês deveria ser legalizado em qualquer caso, mesmo que seja apenas para manter o bem-estar da família. Qual é o verdadeiro problema? As mulheres que não querem ter os filhos ou elas querem, mas não têm condição de criar esses filhos? É óbvio que ninguém quer passar por um processo cirúrgico traumático e perder um filho. A grande maioria das mulheres que abortam escolhem abortar por causa da sua condição financeira. A solução para dor de cabeça não é cortar a cabeça fora.
O que deve ser feito é dar suporte para essas mulheres que estão em condições precárias, não só durante a gravidez, mas também após, para que elas criem os seus filhos com dignidade. Eu tive a oportunidade de conhecer uma ONG que faz justamente isso, a Associação Guadalupe. Inúmeros voluntários trabalham todos os dias sem cobrar um centavo para que essas mães tenham onde dormir, o que comer e como criar os seus filhos. É esse tipo de iniciativa do terceiro setor que deve ser incentivada tanto pelo poder público como pela iniciativa privada. Soluções simples nunca funcionam para problemas complexos. O problema social que diversas famílias no país inteiro enfrentam todos os dias deve ser combatido com políticas públicas estruturais, formuladas junto com as ONGs como a Associação Guadalupe. Matar crianças inocentes não vai acabar com a desigualdade, não vai acabar com a miséria e ainda que acabasse, seria imoral. A esquerda, que diz defender as minorias, os mais pobres, os mais fracos, os oprimidos, mostra o ápice da sua hipocrisia na questão do aborto. Não há ser mais indefeso e inocente que um bebê que ainda nem teve a oportunidade de fazer escolhas. Como dizia Ayn Rand, a menor minoria do mundo é o indivíduo. O indivíduo mais indefeso do mundo é o bebê que ainda nem nasceu. E ele precisa, mais do que nunca, de gente com coragem para defendê-lo.